Pessoal do Jonathan Manfio UFC, eu estou aqui com vocês mais um pouquinho, quero falar sobre a decisão que foi tomada de Marcelo de Lima Henrique, árbitro do jogo do Internacional versus Cruzeiro, estar afastado dos próximos jogos ou das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso é assustador e isso pode sim caracterizar preocupação para os próximos jogos do Internacional. Eu vou contar para você, vou dizer quem eu acho que está por trás disso e vou levantar algumas lebres aqui interessantes sobre esse assunto. Mas antes, te inscreve no canal e deixa o like no nosso vídeo. Pessoal, Marcelo de Lima Henrique é um árbitro muito conhecido no cenário brasileiro de futebol. Embora ele já pareça mais velho, não tão condicionado fisicamente, até um pouquinho gordo, se a gente for olhar para a maioria dos árbitros, né? Ele parece estar um pouco acima do peso comparado aos outros. Mas Marcelo de Lima Henrique normalmente é considerado um bom árbitro. Pega grandes clássicos, grandes jogos, e ontem em especial ele teve uma situação inusitada, porque no jogo do Internacional contra o Cruzeiro, ali pelos 13 minutos do primeiro tempo, o Internacional tinha uma clara e manifesta chance de gol, e ao qual o jogador do Cruzeiro acaba cometendo falta no jogador do Inter, e o jogador do Inter ficaria de frente ao goleiro Cássio com a possibilidade de fazer o gol. Logo, se a gente marca a falta ali, e a chance era clara em manifesta de gol, o cartão não pode ser outro senão o cartão vermelho. Confesso para vocês que eu estava assistindo o jogo e num momento eu pensei assim, não foi para cartão vermelho. Até na dúvida de falta eu fiquei se era ou não era. Mas depois analisando eu vi que realmente foi uma falta, embora a falta não tenha sido forte. Você olhando o jogo, analisando o jogo friamente, você vai ver que é possível sim dar o cartão vermelho. Mas de outra maneira, a gente analisando numa outra ótica, a gente pode dizer assim, nossa, esse cartão vermelho foi forçado, porque eu tenho dúvidas se até mesmo foi falta. Então, parando para analisar, eu passo a entender que sim, foi falta, depois olhando com calma o lance, e aí sim a regra diz que se a chance é clara e manifesta de gol e não foi pênalti, ou seja, o jogador do Cruzeiro impediu o jogador do Internacional de ter essa chance clara, o cartão vermelho foi bem aplicado. A questão é, vocês podem alguns concordarem, outros discordarem, como eu na hora, mesmo sendo colorado, discordei, achei que não era nem falta, né, e muito menos cartão vermelho. Aí depois fui analisar e fui dar razão para o árbitro. O VAR todo que estava acompanhando concordou com a decisão do árbitro, não quis influenciar, não quis mexer na decisão. Até aí tudo ok. Então, um pouco da imprensa gaúcha, né, dizendo que foi um lance para expulsão legítimo, outros achando que foi um pouco exagerado, que é no máximo para cartão amarelo. Mas o grande problema não é a imprensa gaúcha, o grande problema é a imprensa de Minas Gerais. Por quê? Porque na semana passada o Grêmio enfrentou o Atlético Mineiro dentro de casa e o Hulk sofreu uma falta violentíssima do Wagner Leonardo e o Wagner Leonardo já tinha cartão amarelo e o juiz acabou não expulsando. Antes disso, logo no começo do segundo tempo, antes disso, para piorar, o Grêmio faz um gol e no lance que o Grêmio faz o gol, o jogador do Grêmio levanta o seu pé lá em cima, né, no rosto do jogador do Atlético Mineiro, e o gol sai na sequência e o gol não é anulado. Ou seja, entende-se que o futebol de Minas Gerais, Atlético Mineiro e Cruzeiro, foram injustiçados contra o Inter e contra o Grêmio na sequência, um numa semana e o outro na outra. O Cruzeiro chutou o balde, quebrou os pratos e foi para cima da CBF. Então, o juiz Marcelo de Lima Henrique foi afastado. Pessoal, isso é muito preocupante. Por quê? Porque normalmente quando esse tipo de fato acontece, dá a liberdade para os próximos árbitros virem errar a favor de times, contra o clube que tem sido beneficiado da última vez, lê-se o Internacional. Ou seja, então o Internacional foi beneficiado, segundo a própria CBF, o Internacional foi beneficiado, porque o árbitro e todo o VAR foram suspensos. Então se o Internacional for beneficiado, agora na próxima vez, não tem problema que o Internacional seja lesado. A banca paga, a banca recebe.
Isso é muito preocupante, porque nós estamos vivendo dentro de um campeonato onde tem o Flamengo, que muitas e muitas vezes foi beneficiado. Você que é carioca sabe que é verdade. Nós temos em São Paulo o Corinthians, que muitas vezes foi beneficiado, e você sabe disso. Nós temos o Palmeiras, que foi beneficiado agora nesse jogo contra o Sport, e vocês sabem disso. Nós temos o Grêmio, que há pouco foi beneficiado no jogo contra o Atlético Mineiro, e você sabe disso. Ou seja, a banca paga e a banca recebe. Agora, tem casos que são absurdos e polêmicos, como é o jogo do Palmeiras contra o Sport. Mas eu não posso colocar na mesma frase, na mesma linha, e dizer que o jogo do Internacional contra o Cruzeiro também precisa ser cobrado da mesma maneira, porque não. Foi um lance isolado, um lance difícil, e que até agora a gente não sabe quem está certo e quem está errado. O ex-árbitro Simon disse não, o árbitro está correto na decisão dele, o VAR está correto na decisão dele. A pergunta é por que será afastado um árbitro se errou num lance que até agora tem discórdia? Com todas as câmeras, com todas as pessoas opinando, há uma divergência de pensamentos e de ideias. Isso para o Internacional acaba sendo assustador. Porque eu estou falando do Internacional que em 2005 foi lesado. Eu vou parar aqui, vou parar na parte lesado, para não ficar muito pesado. O Internacional foi lesado, prejudicado no campeonato de 2005. Você entende, né? E que em 2006 ganhou a Libertadores e o Mundial. Parece que a sorte veio a sorrir para o Internacional depois. Numa competição que não era no Brasil. O Internacional, mesmo o Internacional que estava disputando um jogo contra o Corinthians 2020, se não me falha a memória, que tinha tudo para ser campeão, precisava somente vencer o Corinthians e o Flamengo não ganhar. O Flamengo não ganha o jogo do São Paulo, só empata, e o Internacional tem inúmeras chances. Pênalti a seu favor, gols anulados, uma bola no final que o Cássio solta, pessoal. E o Internacional vai fazer o gol e iria pro... E o juiz apita antes, apito nervoso, ele apita antes para que o lance não vá pro VAR. Gente, o Internacional foi beneficiado pouquíssimas vezes, mas eu vi o Internacional ser lesado muitas vezes. Muitas vezes. E agora, quando o Internacional tem uma chance, ou melhor, tem uma possibilidade de ter sido beneficiado, mas eu repito, não se tem certeza, fazem um escândalo, movimentam todas as águas para tentar mais à frente, se o Internacional for lesado, todo mundo vai dizer, a banca paga, a banca recebe. Prejudicado o Internacional pode ser no futuro. Nós precisamos abrir os olhos, o presidente precisa se manifestar, a torcida em rede social precisa estar alerta e atenta. Porque nós, como torcedores, nós temos o direito de opinar, de colocar nossa opinião ali, para que as pessoas entendam que o clube do Internacional é um clube grande e que precisa de respeito e que é um clube que tem uma torcida gigantesca, assim como a torcida do Grêmio no Rio Grande do Sul, e que nós temos peso e que nós precisamos ser respeitados. Nós fomos lesados muitas vezes. Nós estamos querendo ser campeão brasileiro, campeões brasileiros, e nós precisamos que o campeonato continue sendo do jeito que é. Que pode sim, às vezes, a gente ser beneficiado e às vezes a gente ser lesado. Mas dessa maneira, nós não podemos colocar um árbitro como culpado, porque é um lance difícil, é um lance abstrato, não é um lance concreto, não é um lance claro, e a gente não sabe se o Inter realmente foi beneficiado ou não. Para alguns torcedores, para alguns comentaristas, tipo Fabiano Baldasso, foi um lance comum, certíssimo. Para outros, tem dúvidas, né? Como o Rossi, como o Bagé. Dizem que acham que não, foi um exagero a expulsão. Para mim, eu tenho minha dúvida até agora. Eu tenho dúvidas até agora. Mas a grande questão é, será que vão usar isso para prejudicar o Internacional no futuro? Estamos de olho. Torcedor colorado, se manifeste. Defenda o seu clube. Opine, dê sua opinião, coloque o que você pensa, porque o título brasileiro é sonho do Internacional e o Internacional vem forte em 2025. Se inscreve no canal, deixa o like, eu vou continuar falando sobre isso e muito mais coisas mais à frente. Obrigado, galera, fiquem com Deus!